Olá, neste vídeo vou mostrar a implementação do encapsulamento. Para isso, vamos usar o projeto Shapes Construtor e eu vou aplicar o encapsulamento nos atributos da classe Círculo. Conforme virmos no material das notas de aula, a aplicação do encapsulamento é composta essencialmente de dois passos. A primeira, você tem que declarar os seus atributos como privados, e a segunda é disponibilizar métodos de setters e getters para você conseguir modificar ou ler aqueles atributos que você quer que sejam acessíveis. Então, o primeiro passo para implementar o encapsulamento é definirmos que os nossos atributos de círculo são privados. Então, basta colocarmos aqui private na declaração dos atributos e teremos o primeiro passo do encapsulamento feito. Se nós voltarmos aqui no nosso projeto, nós conseguiremos ver esse encapsulamento, como ele funciona na prática. Vamos compilar o projeto e para isso vamos instanciar aqui um objeto círculo. Vamos instanciar aqui um círculo com a cor azul e com um diâmetro 50. E observem o seguinte, vamos tentar alterar o diâmetro desse atributo círculo usando aqui o Scratchpad. Círculo.diâmetro recebe, vamos tentar colocar o valor 100. Observem o que vai acontecer. Quando eu der um Enter, é como se nós, no caso o BlueJay, estivéssemos tentando ir diretamente lá no atributo do objeto, alterar o seu valor diretamente lá dentro do atributo. Vou dar um Enter. E aí nós temos a seguinte mensagem de erro: Diâmetro has private access in circle. O que isso significa? Isso significa que é o nosso encapsulamento sendo respeitado. O nosso atributo diâmetro, ele tem a visibilidade privada aqui na nossa classe círculo. Está aqui, private int diâmetro. Se algum outro objeto, no caso aqui o BlueJay, tenta acessar diretamente esse atributo para trocar o valor dele, isso não será permitido. O encapsulamento bloqueia. Ninguém consegue alterar um atributo privado do objeto. Para que consigamos alterar agora o atributo diâmetro, seja alterar ou seja ler, nós precisamos disponibilizar métodos de acesso. Então vamos disponibilizar um método de acesso para cada um desses atributos aqui. Vamos começar com o diâmetro. Uma boa prática é você colocar a implementação desses métodos de acesso, gets e sets, logo após o construtor, se ele existir. Então vamos colocar aqui um método set, public boolean set diâmetro. Para ser setado um diâmetro no objeto, é necessário saber qual que é o novo valor do diâmetro. Então é necessário receber aqui como argumento o valor do diâmetro. Agora, em todo método set, para que você mantenha a consistência do objeto, na hora de implementar, você deve implementar alguma validação. No caso aqui, não faz sentido ter um valor de diâmetro negativo, então nós vamos fazer uma consistência. If diâmetro maior do que zero, maior ou igual, no caso zero, aí sim nós setaremos o valor do atributo diâmetro. E retornaremos o valor true para indicar para quem chamou esse método que houve sucesso na alteração do valor. Caso contrário, caso o valor não seja maior ou igual a zero, retornaremos falso para indicar
e esse valor não é aceito para setar no objeto. Vamos aproveitar e implementar aqui o método get para retornarmos o valor do atributo. Como é um atributo do valor do tipo int, nosso getter vai ser do tipo int também. Get diâmetro. Não tem parâmetro porque ele simplesmente vai fazer um return dis.diâmetro do valor do diâmetro. Vamos salvar, compilar, nenhum erro de sintaxe. Vamos fazer um teste agora no nosso BlueJ. Vamos instanciar um círculo, colocar aqui um valor do diâmetro. Vamos observar o estado agora do objeto. Está ali com os valores que foram inicializados no construtor, blue e 50 para o diâmetro. Não consigo alterar diretamente o diâmetro, só vou conseguir alterar o diâmetro usando o método set. Então eu posso simplesmente vir aqui com o botão direito e ativar o método setDiâmetro, passando o novo valor do diâmetro, 75. Como é um método que tem retorno, o BlueJ nos mostra numa janelinha qual que foi o valor de retorno que o método setDiâmetro trouxe, no caso aqui true, ou seja, ele aceitou a alteração do valor. Se eu vir aqui em inspecionar um objeto, vou ver o novo valor do diâmetro dele. Posso também ativar o método aqui pelo nosso Scratchpad, círculo 1.set diâmetro, passando aqui um novo valor, 99. Enter. Teremos como resultado aqui, o BlueJ mostra para nós aqui também, se eu não usar o ponto e vírgula ao final da chamada do método, o BlueJ nos mostra qual foi o tipo de retorno que o método nos deu. True, porque também foi um valor aceito. Se olharmos aqui para o estado do objeto, está ali. Por outro lado, se eu tentar chamar o setDiâmetro passando um valor negativo, menos 99, este valor não passa na nossa consistência, na validação, e o método então retornará o valor falso, conforme implementamos aqui no else, return false. Com isso nós conseguimos deixar consistente o valor, o estado do nosso objeto. Vamos continuar aqui com a implementação. Vamos fazer aqui também um set para cor e um get para cor. Vamos fazer uma consistência para ver. No caso da cor, vocês devem se lembrar que não é toda a cor que é aceita. Existe um pequeno conjunto aqui de cores que são aceitas. Vermelho, amarelo, azul, verde, magenta e black. Essas cores aqui, se quisermos manter a consistência do objeto, nós temos que nos preocupar em validar para ver se a cor fornecida para o método set é uma dessas 6 cores suportadas. Posso fazer isso usando um if. If usando um operador ou para comparar se a cor é vermelha ou amarela. Ou cada uma das demais cores.
já temos o condicional aqui, testando para ver se é uma dessas cores aceitas. Caso seja, vamos modificar o valor do atributo e retornar true. Já temos a implementação do nosso set cor, que garante consistência no estado do objeto. Vamos fazer o get cor agora. Compilamos e agora vamos testar usando o nosso BlueJay. Vamos instanciar um círculo com a cor Blue 50. Aqui está ele, Blue 50. Vamos tentar trocar a cor desse círculo para uma cor que não é aceita, por exemplo, pink. Opa, o nome do meu handle está errado, é círculo 1.setCor pink. Retorno false porque pink não é uma das cores aceitas. Red é uma das cores aceitas, então meu estado foi alterado e está consistente com as regras do sistema. Os métodos get são utilizados para obtermos o valor dos atributos. Caso queiramos imprimir alguma mensagem ou usar para preencher algum campo na tela, nós usamos um get para pegar o valor do objeto. Get cor, sem o ponto e vírgula no final, teremos aqui o valor da cor. Get diâmetro, teremos o valor do diâmetro. Ainda falta a implementação dos métodos set e get para os atributos x e y. Vamos lá então. Vamos implementar aqui um set x e um set y. A consistência que eu vou fazer é se o x é um valor válido. O que caracteriza um valor válido para o nosso sistema? Se você já deu uma olhada lá na classe Canvas, você deve ter observado que aquela tela que abre para desenhar os objetos, ela é um quadrado de 300 por 300 pixels. Então, a minha validação, tanto do x quanto do y, pode ser se ele está dentro desse intervalo, entre 0 e 300. Então, essa é a validação que eu vou fazer. Se x for maior ou igual a 0 e x for menor ou igual a 300, então é um valor válido para o atributo x. Altero e retorno true. Caso contrário, retorno false. O nosso método getX é muito simples. GetX retorna simplesmente o valor do x. O nosso set e getY funciona na mesma lógica. Temos que testar para ver se é um valor dentro do limite do Canvas. Antes de fazer o return, eu tenho que atribuir, claro, né? Já estamos aqui com o meu set y. Vamos fazer o get y.
implementei o encapsulamento completo para os atributos do círculo. Vamos testar o x e o y. Criar um novo círculo. Red 50. Vamos observar aqui o estado dele. Veremos que o valor do x e do y foi inicializado com os valores padrão do construtor. Vamos tentar trocar aqui então 7x. Vamos passar para x75. True, sucesso, é um valor válido. Vamos inspecionar. Ali está, 75. E se fizermos um getX, teremos o retorno do valor que está no atributo x, 75. Vamos testar com y agora. Vamos fazer o teste por aqui, pelo Scratchpad. 7y, 60. GetY está lá, 60. Se eu tentar usar um set, passando aqui um valor inválido, por exemplo, 450, fora do limite lá do Canvas, o nosso método set vai fazer consistência e não vai deixar isso ser alterado no estado do objeto. Ou seja, encapsulamento, o objetivo principal é manter o estado do objeto consistente.